Bom dia! Hoje é dia 16 de abril e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra se encontram em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e Êxodo 17, versículo 12. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução à primeira carta do apóstolo. Visão geral do livro. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de se tornar discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, e se tornou um dos líderes dos apóstolos, tanto quanto depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada como é encontrada em Atos, e ele foi impetuoso, corajoso e enérgico, e após a ascensão de Cristo realizou muitos milagres. 1 Pedro. Aqueles destinatários à permanência temporária da dispersação indicam os judeus cristãos. Eles eram estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Eles tinham certas falhas e tendências erradas. Objetivo: consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e à missão. Período provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo, certamente não depois dos 70 depois de Cristo, pois ele sem dúvida não foi morto antes disso. Análise. Cadê? A gente vai ler. Uma relação correta do coração para com Deus e o homem. E essa é a introdução da primeira carta de Pedro aos Romanos, não, a primeira carta de Pedro. Pedro escreve aos judeus, ele não tem uma. Diferente de Paulo, que escreveu várias cartas para várias igrejas, Pedro ele escreve para os judeus dispersos pelo mundo. E agora vamos ler o nosso devocional da manhã, pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículo 19. Aos pés da cruz vemos as mãos e os pés e o lado de Jesus, todos destilhando fluxo vermelho de sangue precioso. Seu sangue é precioso por causa da sua eficácia redentora e expiatória. Por ele, os pecados do povo de Cristo são expiados, são redimidos da lei, são reconciliados com Deus, feitos um com ele. O sangue de Cristo também é precioso em seu poder purificador. Ele purifica de todo pecado, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por meio do sangue de Jesus, nenhuma mancha é deixada no cristão, nenhuma ruga ou coisa parecida permanece. Ó sangue precioso que nos purifica, removendo as manchas da iniquidade abundante e nos permite ser aceitos no amado, a despeito das muitas formas em que nos rebelamos contra o nosso Deus. O sangue de Cristo é também precioso em seu poder de preservação. Sobre o sangue aspergido estamos salvos do anjo destruidor. Lembre-se que a verdadeira razão de sermos poupados é o fato de Deus ver o sangue. Eis aqui o consolo para nós quando nossos olhos da fé estão fracos, pois o olhar de Deus permanece o mesmo. O sangue de Cristo é precioso também em influência santificadora. O mesmo sangue que justifica, afastando o pecado, completa a obra, vivificando a nova natureza, levando a subjugar o pecado e seguir os mandamentos de Deus. Não há causa para tão grande santidade como aquele que flui das veias de Jesus. E precioso, inexplicavelmente precioso é esse sangue, porque ele tem o poder de superação. Está escrito: venceram por causa do sangue do Cordeiro.
Como poderiam fazer de outra forma? Aquele que luta possuindo o precioso sangue de Jesus luta com uma arma que não pode conhecer derrota. O sangue de Jesus, o pecado morre em sua presença, a morte deixa de ser morte. Os portões do céu se abrem, o sangue de Jesus devemos seguir marchando, conquistando e para conquistar, enquanto confiamos em seu poder. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução ao livro do Êxodo, para a gente ler o nosso devocional da noite. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, circunstância da escrita. O livro de Êxodo não registra quem é seu autor. Há referências às ocasiões que Moisés fez registros escritos dos eventos que ocorreram e o que Deus falou. O livro também contém referência à preservação e transmissão de informações, justamente com os outros 4 livros do Pentateuco. Há muito tempo, Êxodo vem sendo considerado uma obra de Moisés. Ele pode ter escrito Êxodo a qualquer momento dentro de um intervalo de 40 anos, depois que os israelitas terminaram de construir e dedicar o tabernáculo no Monte Sinai. No início de seu segundo ano após a saída do Egito, 1445 a.C., e antes de sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. Êxodo retoma a narrativa final de Gênesis, que termina com a morte de José em torno de 1805 a.C. Rapidamente, o livro nos leva para 300 anos à frente, para um tempo quando as circunstâncias dos descendentes de Jacó sofreram uma mudança no Egito. Os israelitas estavam servindo como escravos durante a 18ª dinastia do Egito, provavelmente durante os tempos dos faraós Tutemés I e Amenófis II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pelas mãos de Deus através de seu servo líder Moisés. A escravidão dos israelitas terminou em 1446 a.C. O livro do Êxodo registra os eventos por ocasião do Êxodo e do primeiro ano dos israelitas no deserto, incluindo o recebimento da lei. A data do Êxodo é objetivo de consideração. Há evidências bíblicas que indicam o ano 1446 a.C. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano de Salomão como rei, dado estabelecido por evidências bíblicas combinados com a cronologia assíria, chegam ao ano 966 a.C. Em Juízes 11, versículo 26, Jefeté diz que Israel está vivendo em regiões da Palestina por 300 anos. Jefeté viveu por volta de 1100 a.C., portanto, o fim provável da jornada do deserto ocorreu por volta de 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Êxodo fornece o ponto alto de uma história redentora no Antigo Testamento. Muitos padrões e conceitos de Êxodo recebem atenção, desenvolvimento adicional e cumprimento em outros lugares nas Escrituras, especialmente na obra passada, presente e futura do Senhor Jesus. Estas incluem resgate da opressão, provisão de sustento e fidelidade de Deus às suas promessas, autorrevelação, conhecimento de Deus a partir de suas ações, presença de Deus, sua glória, esforços necessários para a preservação do conhecimento a respeito dele, uma nova identidade para as pessoas que se baseiam nas ações de Deus, provisão para a adoração, provisão para a vida em comunidade, conexão entre reputação de Deus e sua relação com um grupo de pessoas, obediência e rebelião, intercessão e concessão do perdão. Estrutura. Êxodo é considerado uma parte da lei, porém trata-se mais de uma narrativa histórica do que de lei. O livro é estruturado em torno da vida e das viagens de Moisés. Entre as narrativas dos capítulos 1 ao 18 e do 32 ao 40 estão o estabelecimento do pacto, capítulos 19 e 23, e das leis relacionadas ao tabernáculo e ao sacerdócio. Spurgeon, em Êxodo, a terra de Goshen era frutífera e os israelitas tinham sido muito bem favorecidos pelo rei egípcio. A maior parte deles, portanto, não pensava em deixar aquele país. Eles então resolveram se estabelecer ali permanentemente. A primeira coisa a ser feita era tornar os israelitas ansiosos para sair do Egito. Deus não expulsaria as pessoas para fora do Egito ou os
a arrastaria em correntes sem um consentimento espontâneo da parte delas. Ele as retiraria de lá, de modo que saíssem dispostos a marchar com alegria e deleite, estando completamente cansados do Egito, portanto, regozijando-se em fugir dali. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Êxodo. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Êxodo 17, versículo 12. Tão poderosa era a oração de Moisés que tudo dependia dela. As súplicas de Moisés derrotavam os inimigos mais do que as lutas de Josué. Ainda assim, ambas eram necessárias. No conflito da alma, força e fervor, decisão e devoção, valor e veemência precisam juntar forças e tudo sairá bem. Você precisa combater seus pecados, mas a maior parte do combate deve ser feita a sós com Deus. Uma oração como a de Moisés ergue o símbolo da aliança perante o Senhor. O cajado era o emblema de Deus trabalhando com Moisés, o símbolo do governo de Deus sobre Israel. Aprenda, ó santo suplicante, a erguer dessa promessa e o juramento de Deus perante ele. O Senhor não pode negar suas próprias declarações. Erga o cajado da promessa e tenha o que deseja. Moisés ficou cansado e então seus amigos o ajudaram. Quando a qualquer tempo suas orações esmorecer, deixe a fé segurar uma das suas mãos e a esperança santa erguer a outra, e oração sentando sobre a pedra de Israel, a rocha da nossa salvação, irá preservar e prevalecer. Cuidado com a fraqueza na devoção. Se Moisés a sentiu, quem poderá escapar? É muito mais fácil lutar com o pecado em público do que orar contra ele em particular. Dizia-se que Josué nunca ficou cansado de lutar, mas Moisés ficou cansado durante a oração. Quanto mais espiritual é um exercício, mais difícil é para a carne e o sangue mantê-lo. Vamos clamar então por força especial, que o Espírito de Deus que nos ajude em nossas fraquezas, como ajudou Moisés, nos capacite como ele a continuar em nossas mãos firmes até o pôr do sol, até que a noite da vida acabe, até que chegue o nascer do sol, de um sol melhor na terra, onde a oração é consumida em louvor. E esse é o nosso devocional do dia 16 de abril. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até.